Olá pessoal, pessoal, beijo a todos vocês, meu pai que abençoe. Bom, hoje nós vamos dar continuidade às nossas rezas de Odu traduzidas, né? Onde eu trago aqui para vocês a tradução e explico sobre essa tradução e a filosofia por trás dessa reza e tudo mais. Esse é o intuito dessas aulas. O intuito dessas aulas é que a gente compreenda cada vez mais a natureza dos Odus. Continuando com Hirosun, né? A gente vai falar agora a partir de Hirosun e Itaugundá. Então vamos começar. Hirosun e Itaugundá. O Batalá purifica e traz o conhecimento ancestral. É o filho da verdade. Orixá harmoniosa é Iemanjá, dona da água. Olokun, dono do mar. É quem rege o ser, é quem rege a pessoa, o indivíduo, né, nesse sentido. É o seu cajado, é o fogo para o caçador. Então veja bem, essa parte da reza está falando sobre o culto a Iemanjá e o culto ao Olokun. Iemanjá é o orixá do rio no culto tradicional. No culto ao brasileiro a gente tem o costume de cultuar Iemanjá no mar, tá tudo certo, tudo bem. São diferenças regionais, né, de região para região, né, um oceano. O culto atravessou um oceano e por isso tem suas adaptações e suas diferenças. Mas no culto tradicional, Iemanjá é dono da água, no sentido de água doce, né, cultuado em rio. E Olokun, dono do mar, ou seja, fazendo referência a, de fato, o orixá que é das águas salgadas, né? E aqui se faz referência como o culto à água, a esse elemento, ele é importante para a gente, para o ser humano. É como se fosse o seu cajado, ou seja, o que te dá sustentação, né? É importante para o quê? Para o nosso ori, né? É o fogo para o caçador, ou seja, é uma ferramenta indispensável. O caçador ele precisa de fogo. Ele precisa de fogo para cozinhar a sua caça, ele precisa de fogo para se aquecer de noite, ele precisa de fogo para forjar as suas ferramentas, então é algo de extrema necessidade. A reza ela continua falando o seguinte: no rio sagrado de Obatalá, o orixá Xangô, abençoa com profunda sabedoria. Aqui no sentido de o orixá Xangô receber a bênção também, receber a sabedoria no rio sagrado de Abatalá. Então é mais um indicativo de quão importante é o culto à água de fato, né? Porque até um orixá ele vai precisar dessa energia. Então aqui nesse verso se descreve justamente isso, né? No rio sagrado de Obatalá, o orixá Xangô recebe a bênção ou abençoa com profunda sabedoria. Então ele recebe essa sabedoria justamente no rio sagrado. Ele recebe essa sabedoria justamente da água. Né? Vamos agora para o... E quando a gente pensa em Xangô, né, só voltando aqui, a gente não pensa em Xangô relacionado à água, né? Mas porque Xangô, enfim, Xangô como orixá, muito mais relacionado ao fogo, muito mais relacionado ao raio, à justiça, né? Mas a verdade é que todos os elementos são necessários, né? Então você percebe isso através dos orins das rezas. Independente da sua natureza, sabe? Independente de quem você é ou não, das coisas que você conquistou ou não, você precisa desse elemento. Que é justamente esse elemento que vai te trazer sabedoria e que vai fazer com que você saiba usar o seu poder, as suas qualidades, as suas virtudes no momento exato, né? Não adianta nada você saber fazer muito bem uma coisa, você ter um poder, seja ele de convencimento, seja um poder, uma habilidade social, enfim, ou uma habilidade como, por exemplo, a caça, que hoje já não é tão necessária, mas que era, e não saber como usar, não saber quando usar, né? Você ter muita força e não saber quando usar não é interessante. Então, é importante, o principal é saber onde agir, saber como agir, né? Saber com qual força agir em cada situação. Então vamos lá para a reza de Hirosun Meiji, né? A gente sabe que os Odus eles têm 16 caminhos, né? 15 é um Odus e um Odu Meiji, que é quando o Odu se repete, né? Então Hirosun Meiji 4 duas vezes, né? Então vamos lá. Hirosun Meiji traz a honra do pó sagrado.
traz a pedra reluzente, no sentido de uma pedra que se destaca como se fosse um minério, uma pedra preciosa, ouro, cobre, né, metais preciosos, pedras que reluzem, que se destacam às outras e que têm uma função ali social, que tem uma função de status, que traz riqueza, né, como o ouro e o cobre, que é um metal muito importante para o povo Yorubá, né, é um metal que está muito presente no culto a Oxum. Na verdade, o metal de Oxum no culto tradicional é o cobre, não o ouro, né? Aqui no Brasil que se tem essa transformação, né, para o ouro. Mas o metal importante de Ogum, de Logum, é o bronze, né? É interessante essas mudanças que ocorrem, né, de um culto para outro, né? Então vamos lá, traz a honra do pó sagrado, traz a pedra reluzente. O nascimento trouxe um nome sagrado, Babaluaí. Todos no dia do mar cultuam Olokun e Babaluaí, para que tenhamos conhecimento, para que o frescor nos alcance. O Elegum é como um inseto, no sentido de ser pequeno diante da beleza da mãe. O machado de Xangô sempre bate. Esse é um verso que vai falar sobre ritos, sobre constância, sobre ações repetitivas, né? Quando a gente fala de pedra reluzente, de pó, o pó ele é extraído de um processo repetitivo, né? A pedra reluzente é extraída de um processo repetitivo de mineração, né? Todos os dias, né, perceba, esses termos são utilizados todos os dias, nós cultuamos, todos no dia do mar, ou seja, todo dia do mar nós vamos fazer o quê? Nós vamos cultuar o Olokun como um rito, como algo que se repete, né? Como algo que é frequente. E o machado de Xangô sempre bate, ou seja, é uma ação repetitiva, né? O machado sempre bate. Hiroshima vai trazer muito disso, ações repetitivas, trabalho, né? Ou seja, uma ação de trabalho mesmo, de esforço, né? Ações que dependem, que demandam de esforço, que demandam da sua força física, ou demandam de disciplina, de constância. Hiroshima é um guru que vai falar sobre isso muito, muito em suas rezas, enfim, em seus versos. E Hiroshima vai trazer muito essa questão do trabalho, das coisas que são difíceis de extrair, difíceis de conseguir, mas que são extremamente gratificantes, né? Vamos passar agora para Hiroshima e Oxê, essa nossa terceira reza de hoje. Hiroshima She traz o título, a conquista. Ifá adivinhou no meio-dia, com compadecimento no coração. E o galo cantou para anunciar o orixá, ou para saudar o orixá. O que Orumilá deu foi a adivinhação de Ifá, para que pudesse haver pureza. Esse verso já começa com algo que descreve muito bem a natureza, né, desses dois odus, Hiroshima e Oxê, né? Que Hiroshima Oxê traz o título, a conquista, né? O título no sentido de conquista, não o título no sentido de herança, no sentido de herdar, no sentido de aquilo passar naturalmente, aquilo ser seu sem esforço. Não, é o título no sentido de conquista. Traz a orientação. Ifá adivinhou no meio-dia, com compadecimento no coração. Traz a compaixão, traz o compadecimento, traz a resolução. O Ifá trazendo a resolução de algo, né? Então, esse Odu vai trazer resoluções. O galo cantou para anunciar o orixá, para saudar o orixá. Orumilá, que tem muita ligação também com o meio-dia, né? Meio-dia, uma hora grande, uma hora que animais costumam
costumam cantar, né? Enfim. O que Oromilá deu foi a adivinhação de Fá, para que pudesse haver pureza. Novamente falando sobre orientação para que haja uma melhora, para que haja pureza, para que haja purificação, né? Esse é um módulo que vai falar sobre purificação também, sobre proteção. Então é algo que precisa ser feito para você, proteção. O galo cantar também é um simbolismo de proteção, né? De território, tudo isso, né, que está envolto aqui, que está inserido nesse contexto dessa reza. Traduz muito bem o que é esse Omodu, né? E até esses Odus de maneira separada, né? O Xê é um Odu que traz muito reconhecimento ao nosso Ori, né? A partir da nossa visão aqui, principalmente da nossa visão ocidental. Vamos lá. Vamos para a próxima reza, que é Irosum e Obará. A gente vai para a nossa quarta reza de hoje, né? Isso, vamos lá. Irosum Bará é o que afasta o mal. O que cultua não morre. Quem cultua não morre. O rio da morte traz o lamento no Odu de Ifá. Traz o que não tem corpo. O orixá olha para mim e grita: faça o sacrifício. E eu respondo: como fazer para não morrer? Sacrifique a cabra. Essa reza é interessante que ela traz um diálogo, um suposto diálogo entre o orixá e o ser humano, né? E quem precisa. Esse Odu, ele traz um presságio ruim, você perceber, né? Vocês perceberam, o que afasta o mal, trazendo essa sensação de que esse Odu, ele tá alertando sobre o mal, então você precisa afastá-lo, né? Quem cultua não morre, trazendo essa necessidade de culto, de sacrifício, né? Que a gente vai ver depois, mais pra frente na reza. O rio da morte traz o lamento no Odu de Fá, falando sobre esse Homo Odu trazendo lamento, trazendo angústia, né? Traz o que não tem corpo, ou seja, um espírito, muito provavelmente um Egum, né? Então, esse Homo Odu vai falar sobre Egum, vai falar sobre espírito, sobre energia ruim, não é um inimigo físico, né? O orixá olha para mim e grita: faça o sacrifício. E eu respondo: como fazer para não morrer? O que fazer para não morrer? E aí a resposta é: sacrifique a cabra. Então, apesar da reza ela ser bem curta, ela traz uma mensagem muito forte, né? Relacionada a esse perigo espiritual mesmo, né? Vamos agora para a nossa última reza de hoje, que é Irosum e Odi, né? 4 e 7. Irosundi traz o mistério, faz com que conhecemos os segredos da vida. Traz conhecimento, né? O filho de coração puro escuta seu chamado. Oromilá é o sábio que ensinou a terra, perdão. Oromilá é o sábio que ensinou a terra. Ifá declarou: seu destino se revela. Esse é um Odu interessante, porque Irosum e Odi são Odus que vão trazer diversas questões, por exemplo, de cargos, de sacerdócio, né, de alguém que precisa seguir um caminho espiritual, muito por conta de Odi. É um caminho espiritual árduo, uma caminhada árdua, né? Essa combinação vai falar sobre essa caminhada árdua, sobre descobrir mistérios, descobrir segredos, sobre uma caminhada de profundo conhecimento e longa, né? Porque você não descobre os segredos da vida de maneira rápida, né? É um Odu que vai falar sobre tempo. Irosum é sempre um Odu que vai falar sobre trabalho, né? Essa é a palavra-chave de Irosum. E
é sempre importante a gente colocar essa palavra antes das nossas interpretações. Sempre pense em Hiroshima como trabalho, uma coisa que vai dar trabalho, um processo, algo que vai acontecer, que demanda tempo, esforço, disciplina, concentração, entende? Então, a reza, ela fala sobre isso, quando fala sobre trazer o mistério, fazer com que nós tenhamos conhecimento, né? O processo de adquirir esse conhecimento, os segredos da vida, né? O filho de coração puro escuta seu chamado, trazendo a importância do caráter. Principalmente quando a gente vai falar, por exemplo, de Exu, que é um orixá muito relacionado ao número 7, né? Ao do 7 aqui no culto brasileiro. Ele é muito relacionado em Hiroshima. Exu também tem um papel muito importante, que Hiroshima é o do trabalho, da disciplina, da justiça, do equilíbrio, então, do movimento. Então, Exu tem um papel muito importante nesse Udu. E um dos aspectos muito importantes do culto a Exu é o caráter, né? E isso é ressaltado aqui nessa reza, nessa parte do filho de coração puro escuta o seu chamado. Orumilá é o sábio que ensinou a terra, né? Ou seja, de onde vem o nosso conhecimento, de onde vem esse conhecimento de oracular, de onde vem o conhecimento desse Odu, de Orumilá. Ifá declarou, seu destino se revela. Um momento de organização, de seguir um caminho, de escolher um caminho. Escolher um caminho nem sempre é fácil, é um dos momentos cruciais da nossa vida. Escolher que caminho a gente vai seguir a partir de um determinado momento é uma decisão que pode ter consequências, na verdade que pode não, que vai ter consequências na nossa vida para sempre, né? E esse Omodu fala justamente sobre esse momento que se revela, sobre o nosso destino se revelando na nossa frente, sobre o caminho se abrindo, mas não necessariamente um caminho fácil. Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu tentando aumentar a frequência de videoaulas. Já expliquei a vocês todo o processo de tradução, quão difícil já mostrei a vocês em vídeo isso, através do Instagram. Sempre assistam os stories do Instagram também, é um complemento interessante para todas as videoaulas, né? Caso tenha alguma dúvida que possa se transformar em aula, né? Rodrigo, por favor, você deixa uma aula, faz uma aula sobre isso, vou fazer, tá? Eu já estou gravando as 16 aulas mais completas de Odu, né? Porque a gente tem as 16 de introdução, com apoio da apostila Jogo de Búzios, que é uma apostila que vai complementar as videoaulas de introdução. Mas agora eu estou gravando videoaulas completas, né? Porque tem gente que aprende por apostila lendo, tem gente que não aprende, só aprende por videoaula e vice-versa, né? Tem gente que só aprende lendo ali, tendo uma coisa para marcar, para escrever, enfim. Tá bom? É isso, até a próxima aula, tchau pra vocês.